Seja bem-vindo ao meu canal da Acessibilidade Aplicada e hoje nós vamos aprender a fazer sanitários 100% acessíveis conforme a NBR 9050 de 2020. Eu sou Eduardo Ronchetti, eu tenho acessibilidade como uma missão de vida, então estar aqui compartilhando esse conhecimento faz parte da minha missão de vida para juntos desenvolvermos a acessibilidade arquitetônica em todo o Brasil. Já vai deixando o seu like, já vai colocando aí se você gostou. É um prazer imenso estarmos juntos. Eu já realizei mais de 800 projetos de acessibilidade em todo o Brasil, mais de 300 laudos, e hoje você conta com uma pós-graduação de acessibilidade arquitetônica e urbanística para deixar aí sua carreira, você se transformar num especialista em acessibilidade pelo INAER, Instituto Nacional de Acessibilidade Eduardo Ronchetti. Tudo isso você encontra aqui na descrição desse vídeo. Se você é arquiteto, se você é engenheiro ou trabalha com obra, essa live pode evitar erros graves nos seus projetos e nas suas obras. E hoje eu vou te mostrar de forma prática como projetar um sanitário acessível conforme as normas de acessibilidade, sem achismo, sem erro, de forma prática. Então, quer fazer uma coisa? Liga o seu computador agora, liga aí o Revit, o AutoCAD no projeto e assiste esse vídeo enquanto você está projetando um sanitário acessível. A maioria dos sanitários acessíveis que eu encontro por aí, nos cursos que eu ministro em todo o Brasil, estão errados. Ou é uma ausência de uma barra de apoio, ou é a ausência de um alarme, ou é o tamanho do sanitário que está errado, e são erros que reprovam o projeto, que dão retrabalho, que prejudicam a sua responsabilidade técnica e a imagem do profissional que está desenvolvendo um projeto de arquitetura e de engenharia. E o pior, pode causar processos e você vai ter que refazer a obra depois dela concluída às suas custas. Não é só a norma, é autonomia, é segurança e é dignidade a todas as pessoas. E não basta atender só a norma. A acessibilidade é um sistema completo e agora eu vou ajudar e ensinar você a fazer isso. Vamos lá? Então, como é que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir aqui um manual onde eu posso ajudar você de uma forma prática, ok? Você está vendo aí a imagem de um sanitário acessível e eu vou começar assim do início. Por exemplo, não tem nada, não tem nada na edificação, você tem só o piso. A primeira coisa que você tem que garantir para ter um sanitário acessível, área de giro, no mínimo. Área de giro de 1,5 m. É o mínimo que você tem que garantir para ter realmente um sanitário acessível. Beleza? Conseguiu? Beleza, já marquei aqui uma área de giro de 1,5 m para o giro de 360 graus da pessoa em cadeira de rodas. Próximo passo. Lembrando que a área de giro, ela pode invadir em até 10 centímetros embaixo da bacia sanitária, ou seja, os pés da pessoa em cadeira de rodas pode passar 10 centímetros embaixo da bacia sanitária. E isso facilita para que você tenha um sanitário menor, que ocupe um pouco menos de espaço na edificação. E nessa imagem você está vendo também a altura que tem que ter uma bacia sanitária acessível com o assento. E essa altura é de 46 centímetros. Beleza, próximo passo. Agora eu consigo colocar a parede dos fundos e se eu usar uma válvula, aquelas válvulas chamada válvula hidra, né, válvula de pressão, a altura dessa válvula da descarga é de 1 metro de altura, tá bom? Beleza, próximo passo. Você vai perceber que hoje você vai aprender na prática, com desenhos concretos, passo a passo. Próximo passo, lavatório. Edu, eu fico vendo naqueles sanitários acessíveis um lavatório bem pequenininho de canto. Posso usar aquilo? Poder, você pode. Ele tem 30 centímetros, ele é minúsculo. Poder, você pode. Ele não vai ser usado com facilidade, ele vai dar problema. Eu não uso. Eu não recomendo você usar aquele. Tá, Eduardo, qual lavatório eu posso usar então? Ora, um lavatório que, por exemplo, eu estou usando aqui, um lavatório com uma coluna uma semicoluna,
ou seja, não é aquela coluna que vai até o chão, não pode ir até o chão. Eu estou usando um lavatório de 57 centímetros por 45. E uma coisa importante aqui é que a área de giro pode invadir em até 30 centímetros embaixo do lavatório. Um minuto. É isso aí. Desculpe, e aproveita então e faz o quê? Dá um like, porque você vai sair daqui aprendendo a fazer um sanitário 100% acessível conforme a norma, hein? Bora! Posso confiar que você está dando um like aí? É isso, levando informação. Sabe por quê? O seu like ajuda esse vídeo a levar esse vídeo a mais pessoas que também precisam desse conhecimento. Você agora faz parte de uma missão, de um propósito, de levar a acessibilidade arquitetônica a quem realmente precisa. Bora lá! Então, vamos continuar. Próximo passo, ó, agora eu consigo colocar a parede dos fundos e a parede lateral. O que significa que, como eu usei, atenção aqui, ó, como eu usei um lavatório de 57 centímetros, né? O tamanho do meu sanitário é de 2,04. E você percebe que eu, de propósito, neste exercício, coloquei a bacia sanitária à frente da parede dos fundos, tá vendo? Aqui, ó, 10 centímetros à frente da parede dos fundos. Eu fiz isso de propósito para mostrar a você, anota isso. O tamanho mínimo de um sanitário acessível depende do tamanho e da posição das peças sanitárias que você colocar. Já deu seu like? Se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo e dá o seu like, ajuda muito levarmos esse conteúdo a mais pessoas. E clica na descrição do vídeo para que você possa conhecer a pós-graduação de acessibilidade, os livros de acessibilidade arquitetônica, calçadas acessíveis, livro Acessibilidade, 14 profissionais e um propósito, tudo à disposição de você para ajudar você ainda mais com a acessibilidade. Então, você anotou isso? Que o tamanho mínimo de um sanitário acessível depende do tamanho e da posição das louças sanitárias que você colocar dentro dele. O que significa isso? Ó, aqui, nesse caso, em função de eu estar usando um lavatório de 57 centímetros e ter colocado uma bacia afastada da parede do fundo, o tamanho mínimo do meu sanitário ficou com 2,04 por 1,58. Próximo passo, agora, atenção, área de transferência perpendicular. O que significa isso? A distância entre a bacia sanitária e o lavatório tem que ser de, no mínimo, 80 centímetros, para que uma cadeira de rodas fique posicionada aqui e a pessoa faça a transferência perpendicular. Mas, lembra, como eu não sei qual é a deficiência ou a habilidade da pessoa em usar o sanitário acessível, não basta eu garantir essa transferência para a bacia sanitária, chamada transferência perpendicular. Eu também tenho que garantir a transferência diagonal, essa inclinada que você está vendo, e agora também a transferência lateral à bacia sanitária. Significa que a distância entre a face da bacia e a parede lateral tem que ser de, no mínimo, 80 centímetros. Tá fazendo sentido para você? Dá o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha, curta esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar você a não errar em absolutamente mais nada. Abriu o seu computador aí, você que está na obra, assiste esse vídeo enquanto você está na obra aí, executando, levantando as paredes, colocando a bacia sanitária, porque agora vem uma informação muito importante. Mas olha, então, em função da transferência perpendicular, da transferência lateral e transferência diagonal, o tamanho desse sanitário ficou 2,04 por 1,58. Pode ser menor? Pode. Você pode encostar mais a bacia sanitária na parede do fundo, você pode usar um lavatório menor, você pode chegar aí nos 1,70, 1,80 de profundidade por 1,5 de largura. É possível, ok? Muito bem, então tá aí. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar a porta. A porta pode ficar na parede que eu coloquei ou na parede na frente do lavatório, percebe? Muito bem. Próximo passo, porta. Lembra de uma coisa extremamente importante. Se você usar uma porta de abrir, a porta pivotante, abrindo para fora,
ela tem que sempre abrir para o lado de fora. E independentemente do tamanho do sanitário, ela sempre abre para o lado de fora, maçaneta a 1 metro de altura, trinco a 90 centímetros de altura, garantindo um vão livre de no mínimo 80 centímetros. Edu, eu posso fazer uma porta de correr? Posso. Ó, nesse caso, eu tô colocando aqui, ó, porta de correr. Qual é o importante de uma porta de correr? O vão livre, de no mínimo 80 centímetros. Por que eu digo isso? Porque a porta de correr, quando ela não abre o vão todo, por causa do puxador. Então, uma porta de correr, ela abre pelo menos uns 92 centímetros de vão total, mas o vão livre precisa ser de no mínimo 80. Cuidado com isso, porque deixa eu olhar para você aqui. Muito cuidado com isso. Estes itens que eu estou te falando, muitos arquitetos, engenheiros acabam cometendo erro no projeto e na obra. E sabe o que vai acontecer? Erro, refazimento de projeto, sua reputação vai ficar manchada, você vai ter que refazer a obra depois dela construída às suas custas. Então, fica comigo até o final, liga seu computador, faz o projeto assistindo esse vídeo, executa a obra assistindo esse vídeo, porque esse vídeo vai salvar a tua responsabilidade técnica. E, claro, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai na descrição do vídeo e que eu posso ajudar você em diversas formas. Vamos lá? Bom, eu estava falando da porta. O que acontece aqui com a porta? Voltando. Se você usar uma porta abrindo para fora, né? Ó, o que você tem que garantir? Aproximação lateral de no mínimo 60 centímetros. Meus queridos, absolutamente nada pode invadir esses 60 centímetros. E outra coisa muito importante, eu quero olhar para você de novo aqui e olhar para você e falar uma coisa. É proibido usar porta abrindo para fora e deixar o corredor com 1,20 m. Eu vou repetir, é proibido usar uma porta abrindo para fora num corredor de 1,20 m, porque quando a porta abre para o lado de fora, você tem que ter no mínimo 1,5 m. Não consigo colocar uma porta abrindo para fora com um corredor de 1,20 m. Ah, Eduardo, mas está pronto lá, o que eu faço? Uso uma porta de correr, que aí sim a área de giro é de 1,20 m e você poderia ter o corredor com 1,20 m. Agora, se usar uma porta de correr, olha, uma porta de abrir para fora, olha só, 1,5 m é o espaço mínimo na frente dessa porta. Beleza? Vamos continuar? Ó, barra de apoio na porta. Inclusive, ela não se chama barra de apoio, se chama puxador horizontal. Do lado de dentro da porta. Do lado de dentro, para a pessoa fechar a porta. Acompanha comigo aqui. Então vamos fazer o seguinte: vem para a mesa de desenho, vem aqui para o meu quadro, ó, que eu vou explicar uma coisa muito importante para você. Ó, imagina então que eu tenho aqui uma porta abrindo para fora de um sanitário, ok? Então aqui está o corredor. Como eu disse a você, ó, esse corredor ele tem que ter no mínimo 1,50 m aqui, por 60 centímetros livre ao lado da porta. Beleza? Bom, quando a pessoa na cadeira de rodas, ela vai entrar no sanitário acessível, tá? Imagina essa porta fechada aqui, ó. A porta está fechada. Ela se coloca nessa posição aqui, ao lado da porta, da maçaneta, segura na maçaneta e puxa essa porta. Beleza? Bom, aí ela abriu a porta, ó. Abriu. Só que agora, então ela usou para abrir a porta, ela usou a maçaneta. Beleza. Só que agora essa pessoa, ela entrou e ela tá aqui, ó, de frente para lá ou de lado. Ela pode até ter conseguido girar e tá de lado. Ela alcança essa maçaneta? Não, porque o braço de uma pessoa numa cadeira de rodas, se você for olhar na NBR 9050, alcança no máximo 50 centímetros. E aqui tem mais de 80. Então, ela nunca vai conseguir alcançar essa maçaneta para fechar essa porta. Então, você tem que colocar o quê? Uma barra de apoio, ó, uma barra de apoio do lado de dentro dessa porta para a pessoa segurar e puxar para fechar a porta. Não precisa de barra do lado de fora. Tá fazendo sentido?
Tô conseguindo te ajudar? Então você já sabe. Se inscreve no meu canal, curta, compartilhe, vem na descrição do vídeo e coloca aí nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de receber de acessibilidade arquitetônica aqui do Eduardo Ronchetti, arquiteto especialista em acessibilidade. Mas não terminou não. Vamos lá deixar esse sanitário 100% acessível. Bora lá, galera. Faixa de proteção contra impactos é uma recomendação, não é um item obrigatório, ele serve para proteger a porta contra os impactos da cadeira de rodas, do pé das pessoas, da bengala, da muleta. Então não é um item obrigatório. Beleza. Falamos da porta de correr, nesse caso eu estou fazendo a porta de correr para fora, né? Porque senão pode invadir ali maçaneta, interruptor, barras de apoio. Próximo item. Vamos lá. Mais um item, espelho. Espelho a no máximo 90 centímetros de altura, tá? E a 1,80. De 90 a 1,80, plano na parede. Não precisa mais inclinar esse espelho. O espelho é plano na parede. Muito bem. Próximo. Atenção, vamos lá, barras de apoio. Não existe mais aquela barra que contorna o lavatório. Aquela barra, galera, ela estava afastando muito a pessoa da torneira. Como eu disse a você, a pessoa, quando ela estica o braço assim, ela alcança no máximo 50 centímetros. E quando tinha aquela barra aqui na frente, afastava muito a pessoa da torneira. Então, aí, em 2020, a NBR 9050 decidiu tirar aquela barra que contorna o lavatório e colocou duas barras na lateral do lavatório. Uma que a gente chama de barra vertical e outra que a gente chama de barra horizontal, tá? Tá aí a medida, a barra vertical fica instalada a 90 centímetros de altura, ela tem 40 de comprimento, e a barra horizontal, que é uma barra no formato C, ela fica a 80 na altura do lavatório. Lavatório na altura de 80 centímetros, de forma que o protetor do sifão, que a coluna não vá até o chão, então você tem uma semicoluna. Lembrando aqui, se você ficou comigo até aqui, agora eu vou te falar uma coisa muito importante. Não pode usar aquelas torneiras Matic, sabe? Aquelas de pressão, tipo... Não, você vai entender o que eu vou falar, mas eu não estou querendo falar de coisa certa ou errada de marcas aqui, tá bom? As torneiras são muito boas, aquelas Decamatic, Docolmatic, Presmatic, aquelas você pode usar em sanitários coletivos. O problema é que a pessoa numa cadeira de rodas, ela não tem força. Estando sentada numa cadeira, ela não tem força no braço para fazer esse movimento aqui, ó, para poder apertar o botão dessa torneira. Então, essas torneiras de pressão, elas não podem ser usadas em sanitários acessíveis. Você vai usar uma torneira de alavanca, ou monocomando, ou uma torneira, como é que se chama, de aproximação, né? Com sensor de presença. Essas, tudo bem, você pode usar, ok? Bora lá? Próximo item. Tá gostando? Tá curtindo? Falei, você tem que assistir essa aula fazendo o seu projeto e enquanto você está executando a obra. Saboneteira, toalheiro a 1 metro de altura, pronto, espelho plano na parede, barras de apoio e agora vamos às barras da bacia sanitária. 3 barras, uma barra no fundo, a 75 centímetros de altura, com 80 centímetros de comprimento, uma barra lateral a 75 centímetros de altura, com 80 de comprimento e uma terceira barra vertical, a 85 centímetros de altura com 70 centímetros de comprimento. Muito bom. Cada uma visa ajudar um tipo de transferência, tá bom? Próximo item, então tá lá. Caso você venha utilizar bacia sanitária com caixa acoplada, 2 coisas são importantes. Primeiro que ela pode ser utilizada, mas eu quero dizer, a primeira coisa é lembrar do acionamento dessa bacia sanitária. Você pode acionar de 2 formas, ou por alavanca ou um botão externo, saltado. Porque pensa comigo, existem pessoas que não têm os dedos das mãos. Como é que ela vai acionar uma bacia sanitária apertando esse botão que está afundado assim? Não pode. O botão ele é externo, saltado, ou uma alavanca. Da mesma forma,
Vocês não vão acreditar. Hoje, eu estava vistoriando um hotel aqui em São Paulo e vocês não vão acreditar o que eu encontrei dentro do sanitário acessível. Uma lixeira com pedal. Gente, não faz o menor sentido. Como uma pessoa numa cadeira de rodas vai acionar o pedal de uma lixeira? Você percebe que nós estamos mudando a cultura das pessoas com relação à acessibilidade? Então lembra disso. Muitas vezes o pessoal da operação, né, da edificação, acaba colocando essas lixeiras com pedal. Mas lembra disso, totalmente proibido. Eduardo, que lixeira a gente usa? Uma lixeira basculante, uma lixeira com sensor, né, de abertura, se você puder usar, uma mais sofisticada, mas com pedal, jamais. Correto? Beleza, estamos chegando ao final, sem antes falar de itens extremamente importantes. Então eu estava lembrando dos 2 itens. Primeiro, você usando uma bacia com caixa acoplada. Primeiro, acionamento ou por alavanca ou um botão externo. Segundo, a altura da barra dos fundos a 89 centímetros. Ela é mais alta do que a barra lateral. Você percebe que nessa imagem a barra dos fundos está mais alta do que a barra lateral. Perfeito. Próximo. Ou você pode substituir a barra dos fundos por uma barra lateral articulada. Próximo item. Ralo. Ralo fora da área de giro, fora da área de transferência. Aqui eu estou colocando o ralo no canto ali da parede, tá? Para que a pessoa na cadeira de rodas não caia, porque às vezes o ralo está no meio do sanitário e a roda da cadeira de rodas passa em cima do ralo, quebra essa tampa, a pessoa cai, se machuca e acidentes graves acontecem. Falando em acidentes, proibido a abertura frontal da bacia sanitária, né? Você está vendo que eu estou usando uma bacia sanitária sem abertura frontal. Aquele buraco da bacia sanitária nunca esteve em nenhuma lei ou nenhuma norma de acessibilidade. Nunca foi. Eduardo, para que serve? Cara, aquilo era um uso hospitalar esporádico para auxiliar o enfermeiro, o cuidador, a cuidadora na higiene frontal de uma pessoa que saiu de uma cirurgia, que está se recuperando, mas nunca foi acessibilidade aquilo. Então, se você tem essa bacia com abertura frontal, troca agora, porque aquilo nunca foi acessibilidade. Beleza, próximo item, alarme de emergência. Imagina você, a pessoa vai fazer a transferência, cai dentro do sanitário, ela precisa pedir ajuda. Alarme de emergência. Aqui está o botão a 40 centímetros de altura na parede da barra vertical para a pessoa poder ser socorrida, solicitar um atendimento. E aqui, nesse caso, eu estou pondo o equipamento que emite o som na parte de fora, na parede, em cima da porta. Maravilha! Bom, se você tiver uma janela, a altura do comando da janela a 1,20 m, o piso tem que ser antiderrapante e a quantidade de luz dentro de um sanitário tem que ser de, no mínimo, 150 lux medidos a 1 metro do chão. E aí? Agora é com você. Consegui te ajudar? Pronto! Sanitário 100% acessível, sem medo de errar, sem esquecer nenhum item. E em 20 minutinhos você aprendeu a fazer um sanitário 100% acessível. Eduardo, eu quero aprender mais com você. Vai na descrição do vídeo, você vai encontrar a pós-graduação de acessibilidade, você vai encontrar os cursos, as mentorias, os livros de acessibilidade. Se você quiser que eu faça um projeto de acessibilidade para você, para sua edificação, entre em contato com a minha equipe. Você não está só aqui num vídeo, num canal, você está numa comunidade de profissionais que realmente deseja fazer a diferença, deseja deixar esse Brasil acessível a todas as pessoas. E eu não posso terminar esse vídeo sem antes falar uma coisa muito importante para você. Meus amigos, vocês estão diante de uma gigantesca oportunidade profissional. Poucos profissionais fazem corretamente. E nós temos uma altíssima demanda em edificações públicas, comerciais, industriais. E eu descobri uma coisa: não é falta de mercado, é falta de posicionamento. E quem dominar as leis e normas de acessibilidade vai sair na frente e vai sair dessa competição e vai parar de brigar por preço e começar a mostrar valor. Mostra que isso pode virar especialização, fonte de renda.
Se você quer aprender isso de verdade, de forma prática, clica na descrição do vídeo, vem fazer a nossa pós-graduação de acessibilidade. É a profissão do futuro. Eu diria que não é nem a do futuro, é a profissão do presente. É uma diferenciação do mercado e é uma segurança técnica, uma segurança jurídica. Próximo vídeo, nós vamos falar de banheiros com chuveiros acessíveis. Eu espero que eu tenha ajudado você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!